E aí, pessoal? Este mês faz um ano dos ataques do Hamas contra Israel. Então vamos trazer uma série de vídeos do podcast Inteligência Limitada sobre a escalada da guerra contra grupos terroristas como o Hamas, Hezbollah e também contra o Irã. Vamos começar no primeiro vídeo falando do Hezbollah, onde ele fica, história, membros e objetivos. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E ative o sininho. Vamos ver o vídeo? Fala, Marcílio. Bom, primeiramente quero agradecer ao convite do Vilela, né? Hoje, infelizmente, eu não posso estar presencialmente aí no estúdio para falar um pouquinho sobre a questão. É uma perda muito grande para mim, porque são duas pessoas que eu admiro demais o trabalho. Seja o Júlio, que inclusive já participamos, né, de um podcast aí junto, tem muito a acrescentar sobre o debate. E o André Lasti, que assim, é um cara que tem um conhecimento excepcional sobre a causa palestina, uma pessoa que eu admiro bastante, muito inteligente e que queria trocar algumas ideias um pouco mais, enfim, né, presencialmente aí sobre a questão. Mas quero deixar um pouquinho um recado também sobre a minha visão dos acontecimentos. Esse conflito que vem acontecendo entre Hezbollah e Israel, ou entre Líbano, né, e Israel, ele tem um poder muito maior para escalar para uma guerra regional generalizada no Oriente Médio, talvez até dentro de um contexto tão globalizado, para uma coisa até mesmo global. Quando a gente fala do Hezbollah, o Hezbollah ele é um grupo muito mais forte, muito mais poderoso que o Hamas. O Hezbollah ele vai surgir como uma milícia, um grupo atuante principalmente ali pós a Guerra Civil do Líbano, ou como Israel coloca também, né, a Operação Paz na Galileia, em que houve uma invasão de Israel no sul do Líbano e algumas milícias ali resistiram a essa ofensiva, a essa invasão de Israel. Uma dessas milícias que surgiram com a bandeira e que até hoje existe, que é a destruição do Estado de Israel, é o Hezbollah. O Hezbollah, então, ele foi se fortalecendo, foi se militarizando. Hoje é um grupo que conta, depende dos relatos aí, né? Mas o Hezbollah fala em mais de 100 mil combatentes que se organizou de maneira muito significativa no sul do país. Então, hoje é uma milícia, é um grupo armado que se estabelece principalmente no sul do Líbano. Conta, inclusive, com cadeiras no parlamento libanês. Até nas últimas eleições eles perderam um pouco a representatividade depois dos conflitos de 2019, enfim, mas ainda é um grupo super importante ali, xiita, que representa, até não é uma coincidência de datas, a Revolução Xiita Islâmica Iraniana aconteceu em 79, o Hezbollah vai se estabelecer pouco tempo depois no sul do Líbano. Então, guardadas as devidas proporções, é como se fosse um representante do Irã no sul do Líbano que atua querendo a destruição do Estado de Israel. Grande parte dos países, principalmente da comunidade ocidental, o reconhece como um grupo terrorista, embora seja visto como um grupo legítimo por grande parte da sociedade libanesa, até mesmo pela política do país. A gente teve em 2006 um conflito muito grave entre Israel e Líbano. E dentro desse momento, para fazer uma espécie de um cessar-fogo, estabelecimento de uma pausa, pelo menos, nos conflitos, a gente teve uma resolução 1701, que foi estabelecida pela ONU, criando alguns limites locais na fronteira norte de Israel e sul do Líbano. Até hoje é um pouco questionável essas questões, né? Existem áreas de pesca em disputa, as fazendas Shiba também, que não existe uma resolução especificamente sobre o tema, segundo a visão do Líbano, Hezbollah e também de Israel, mas que estabeleceu um ponto importante. Só pode atuar no sul do Líbano, segundo a resolução, o exército oficial do Líbano e também tropas oficiais da ONU. Ou seja, o Hezbollah não poderia estar atuando naquela região, porque é uma milícia não oficial, um grupo armado não oficial. Convenhamos que desde aquele momento aquilo não foi aceito, né? Não foi colocado em prática pelo Estado libanês. Quando começa, agora, no dia 7 de outubro do ano passado, o atentado terrorista que foi feito pelo Hamas contra Israel, isso acabou mobilizando de maneira mais forte, não que não existisse antes, o chamado Eixo da Resistência. O autodenominado Eixo da Resistência, que tem como grande líder o Irã, até mesmo o general Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos na ofensiva lá em 2020, fazendo o ataque no Iraque, né, do líder iraniano. Ele era o grande cabeça, quem organizava esse Eixo da Resistência, que conta com membros do Paquistão, membros do Iraque, conta com, por exemplo, os Houthis do Iêmen, conta com o Hezbollah, por exemplo, o Hamas, a Jihad Islâmica, ou seja, todos os grupos que são contra a interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio e a presença também de Israel. Então, ataques coordenados começaram a acontecer de todos esses grupos,
principalmente dos Houthis, claro, né, do Hamas, da Jihad Islâmica e também do Hezbollah. Nos últimos tempos, até pelo enfraquecimento muito forte do Hamas, por motivos óbvios, né, pela ação israelense, a guerra acabou se voltando para o norte. Tanto que a gente teve, por exemplo, ataques do Hezbollah que causaram, segundo as informações de Israel, tá, quase 60 mil deslocados do norte do país, e também há conflitos muito graves mais recentes, com Israel fazendo ataques também contra posições no sul do Líbano. A guerra, o conflito, ele foi escalando de determinada maneira, com ameaças mútuas, principalmente, claro, do Hezbollah, até que Israel fez a ofensiva, que possivelmente vocês aí no programa vão discutir com muito mais detalhes, que foi a questão dos pagers, dos walkie-talkies, que eram utilizados por recomendação da liderança do Hezbollah, alegando que a utilização de celulares, enfim, poderia colocar em risco, né, por conta do GPS, por conta do posicionamento, os militantes do grupo. Só que, assim, o Mossad, a inteligência israelense, os caras, eles são, assim, talvez, né, difícil colocar, mas um dos, se não o, tá? Um dos melhores do mundo. E aí, o ataque, ele acabou escalonando e a gente já tinha tido palavras do Yoav Galan, por exemplo, responsável pela defesa de Israel, que a guerra estava se deslocando para o norte, estava crescendo no norte do país. O que se estabelece, eu quero até deixar também como motivador da discussão para vocês, por mais que tenha, né, sido um ataque contra lideranças, matou inclusive um importante membro que já era perseguido pelos Estados Unidos por ter tido lá na década de 80 feito um atentado contra a embaixada libanesa nos Estados Unidos, críticas severas de alguns membros da ONU, porque usou-se equipamentos civis como arma de guerra, e isso é condenado pela comunidade internacional. E também, você teve ali, né, aparentemente, o que se estabelece, segundo relatos do New York Times, é que o pager, ele soltava uma mensagenzinha, aí depois de alguns poucos segundos ele explodia. Porque, imagina, você explode de uma hora para outra. Se ele explodisse de uma hora para outra, isso poderia fazer com que o pager estivesse longe da pessoa. Mas quando doca uma mensagem, a pessoa vai ver a mensagem que chegou, e vê, nossa, tá? E explode na mão dela. A gente não tem certeza exatamente, né, de quem eram as pessoas que estavam com aqueles pagers na mão. Eram só pessoas do Hezbollah? Eram pessoas que eram civis, por exemplo? Ou essas explosões aconteceram em mercados onde haviam civis? A gente teve, por exemplo, um desabamento de um prédio que aconteceu, segundo fontes do Hezbollah. Claro que é tudo muito parcial também, né? Mas até um desabamento do prédio. Só pessoas do Hezbollah estavam ali? Os ataques hoje que Israel está fazendo, está pegando somente também em pessoas do Hezbollah? Claro que também o Hezbollah, assim como Israel, utiliza as pessoas como escudos humanos, e seja estando bem claro, tá? Eu sou contra, acho que a presença de grupos como Hamas e o Hezbollah até mesmo impedem, eu ia falar dificultam, mas até impedem uma solução pacífica para o conflito. Mas o que se estabelece são as críticas que vão vir em relação à postura de Israel. Enquanto eu editava, até esqueci de colocar, tá? Bem rapidinho. Israel, inclusive, aprovou uma resolução no parlamento de Israel por 68 votos a 9, que é contra a criação de um Estado palestino. Isso pelo parlamento israelense. Enquanto a gente tem Espanha, Dinamarca, uma série de países cada vez mais reconhecendo a autoridade nacional palestina ou o direito da formação de um Estado palestino. Isso também pode ser, claro, um impeditivo, um dificultador da guerra, pela atual postura israelense, aliado com figuras como Smotrich, Ben-Gvir, que são mais radicais contra os palestinos. Os Estados Unidos, por exemplo, falou que não apoiaria uma ofensiva de Israel no Líbano. Claro, poderia apoiar uma ação defensiva de Israel, mas não a partir dessas questões, né, desses posicionamentos. Então, quero deixar aqui para vocês, até como motivador da discussão, né, se vocês toparem, primeiro, né, se de fato Israel feriu algum direito humano, algum tipo de convenção internacional, e quais poderão ser as possíveis consequências desse ferimento do direito internacional, e também a discussão sobre o que pode escalar essa guerra, porque a gente está falando de novo de um grupo que é muito poderoso, um grupo que é reconhecido internacionalmente, que é reconhecido pelo Líbano, inclusive, o próprio primeiro-ministro do Líbano, ele já falou, por exemplo, que Israel está querendo fazer uma política de extermínio da população, não só de membros do Hezbollah, mas também do Líbano, assim como fez com Hamas. Então isso pode motivar e fazer com que todo o eixo da resistência, ou seja, partes do Paquistão, do Iraque e do Irã, se mobilizem contra Israel. E se de fato a política do Netanyahu está indo no caminho certo, na direção certa. A gente sabe que existem muitas críticas em relação ao Benjamin Netanyahu, inclusive da população interna, também pela questão dos reféns. Vazou, né, algumas discussões ali, até do Galan, que é o responsável pela defesa em relação ao Benjamin Netanyahu, porque o Netanyahu, ele estava dando mais
importância para a conquista, por exemplo, do corredor Filadélfia entre o Egito e a faixa de Gaza do que exatamente o resgate dos reféns. Ele estaria colocando empecilhos para uma possível resolução com o Hamas. Isso, claro, segundo, né, a parte da mídia que é mais em prol da causa palestina. Vocês concordam com essa visão? Acha que, de fato, Israel tem que eliminar, custe o que custar, os seus inimigos geopolíticos? E aí, o que vocês acham sobre o assunto? O Hezbollah é ou não é um grupo terrorista? Israel está certo em atacar o Líbano para combater este grupo? Ajude o canal a crescer, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. Valeu!